Você ouviu na Interativa FM Vivendo a Nossa Fé, um programa da família. Só curtição e música boa. Que pecado é você morar em outro estado. O que toca na sua playlist toca aqui. Em meio a tanta correria, em meio a tanto compromisso, quando sobra um tempo eu volto pra fazenda, eu volto pro meu paraíso. O sucesso que te faz feliz. ZYL 984, 105,9 MHz. Rádio Comunitária e Educativa Interativa FM. Estúdios localizados na Avenida Brasil, Centro, Jaru, Rondônia. A rádio que todo mundo ouve. Interativa. 7h02. Em 5 segundos, você vai ficar muito bem informado. Você ouve agora as principais notícias do Brasil e do mundo. Jornal Interativo. Jornal Interativo. Reportagens, entrevistas, a informação em tempo real. Está no ar. Jornal Interativo. Jornal Interativo. Muito bom dia, 7h mais 3 no ar, mais uma edição do meu, do seu, do nosso Jornal Interativo, edição de hoje, sexta-feira, dia 27 de fevereiro, o ano é 2026, o penúltimo dia do mês de fevereiro, amanhã o último, domingo já é 1º de março e por aqui agradecemos a Deus pela força, coragem, saúde, por mais esta oportunidade de aqui estarmos levando através das ondas da 105 a comunicação, a informação até você aí do outro lado do rádio. Sou Antônio Carlos e até 8 horas da manhã você bem informado. Olha, hoje, dia 27, é Dia Nacional do Livro Didático, Dia do Agente Fiscal da Receita Federal e dia de São Leandro. São Leandro, rogai por nós, pelo amor de Deus, que o negócio não tá fácil. Olha, o versículo de hoje, nós vamos ler aqui em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, escrito está: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. E essa é uma verdade. Embora esse desgaste, ele aparece e apresenta por fora, no nosso semblante, nos cabelos que vão embraquecendo. Meu nome, porque eu passo uma tinta e não tenho vergonha. Enquanto a cara ajudar, meu amigo, pretinho o cabelo, fica bonito, hein? Você tá louco. Negócio de cabelo branco, rapaz, aí foi. Então, cabelo embranquecendo, ruga no rosto, é o desgaste da parte externa, mas interiormente a gente se renova nessa fé, nessa esperança, nesse Deus de dias melhores. É como se fosse a canção do Jota Quest, essa banda mineira que eu gosto muito, Dias Melhores Virão. Eu quero mandar hoje na abertura do programa, já vou mandar, e uma bênção especial pro meu sobrinho Tito, virou fã da Interativa, ontem desenhou um microfone, aquela coisa, tá lá em Vitória. Quero mandar um abraço para ele, uma bênção. Tito, que Deus te abençoe, paz, saúde, sabedoria, continue crescendo nesse ritmo. E se de repente você quiser entrar nessa área de locução, primeiro faça uma oração em fé em Deus, que não é fácil. Ser locutor, jornalista, repórter nesse país chamado Brasil é um desafio, uma constante, tá, meu filho? Então, que Deus te abençoe e te guarde aí. Para a mamãe dele, que é a minha irmã Lília, um abraço, que Deus te abençoe. Meu cunhado Clériton, para a família do Clériton aqui, o Deuclides, né, todo o pessoal, a família Tiengo, que Deus abençoe vocês e guarde em nome de Jesus. Vamos pro destaque de hoje, rapidinho, vamos lá? Olha, eu vou dar continuidade ontem naquele caso, lembra da menina? A gente vai trazer agora quem é caso Marta Isabelle. Você vai saber aqui no programa. Chocou a sociedade desse estado chamado Rondônia. Já já você vai saber. Aliado o caso, a gente fala desse pai, se é que a gente pode chamar de pai, levou um pau baiano lá na cadeia, dando continuidade também
a gente fala lá de São Francisco, do suposto servidor lá que desviou quase 15 milhões, agora a soma está atualizada aqui, é quase 13, a gente vai trazer também. E ontem também nós tivemos lá na CPMI, diz que teve lá, o pessoal usou quebra de decoro, diz que fizeram uma manobra, enganaram na votação. Só que eu tenho a dizer uma coisa, aí vai chamar o filho do Lula, que é o Lulinha, quem não deve não teme. Eu acho que CPMI, acho que para colocar, eu vou trazer áudios aqui de juízes, né, o pessoal lá acudindo, pedindo arrego. Tem uma juíza que ela teve um descaramento, que me perdoe os juízes, magistrados, né, pessoal do MP, desse Brasil, do MPF, de falar, olha, a gente não consegue comprar nenhum lanche. Eu vou trazer tudo isso para você, se der tempo no jornal, porque 7h30 eu vou conversar com o Cirilo, Silva, Odair, o pessoal tá aqui pra gente bater um papo bacana. Olha, a previsão do tempo e a temperatura para Jaru e a grande região central desta maneira está para sexta-feira, para o nosso final de semana. A mínima 23, máxima 30, probabilidade de chuva 86%, pode chover 1,2 milímetros, umidade relativa do ar 68% e à tarde 98%. Jornal Interativo. Jornal Interativo. Apoio Cultural. Vamos agradecendo aqui apoio cultural e carinho do Timax, o máximo da sua, da minha, da nossa economia. As melhores ofertas para você, amiga dona de casa. Chegou o final de semana, chegou qualidade e economia. E com o Timax a gente está falando para você um desafio bacana. Estava até lembrando aqui do meu querido diretor, quando trabalhei na TV Record, Hamilton Araújo. R$50, o que você compra? Um montão de coisa. Vá no Timax, procura ali saber das ofertas, daquilo tudo que está para você. Com R$50, você compra muito mais. Marechal Rondon, ao lado do mercado municipal. Associação Comercial Industrial e CDL de Jaru, Festa das Mães, Bingão das Mães, edição 2026, Paraíba, aquele abraço. Ontem cedeu o espaço aqui, tava Ciderli, né, a gente falando aí, daqui a pouco eu vou lembrar você mais, quero mandar um abraço aí para todo o pessoal do Núcleo da Mulher Empreendedora, né, é um boom que a gente tem aqui no nosso município. Depósito de madeira IGM, aquela madeira que você precisa para construir, para reformar, caibros, vigas, tábuas, vigotas, balaústras, com meu compadre Genesi e toda a equipe Tanguá com Cristóvão Colombo, Jardim dos Estados. A Jaru Ar-Condicionado, a gente tem um projeto que vai se adequar a essa necessidade sua de climatizar aí a sua casa, a sua empresa, e hoje não é coisa supérflua, um ar-condicionado é supérfluo, não, né? O clima tá até gostoso por enquanto, mas quando vier esse período de estiagem mesmo, que tá bom de chuva, Rio Jaru já tá, né, chegando cá no asfalto, daqui a pouco chega lá e um pessoal dos meus amigos da Revisa Car aí, viu? Alô Maria, Adriano tá aí, um abraço, pessoal da Revisa Car. Então, ainda tá bacana, mas quando vier o período da estiagem mesmo, pra gente não falar uma palavra aqui que dá duplo sentido, aí a gente vai ver como é que o calor aperta nesse município e nesse estado de Rondônia. Então, ar-condicionado não é supérfluo. E Oreb Segurança Eletrônica, cuide e protege seu patrimônio 24 horas. Abraço aqui Loredo, Dona Neymar, equipe da Oreb Segurança Eletrônica. Câmeras, alarmes, tudo moderno, qualificado, veículos especiais para realizar monitoramento e acompanhamento tático 24 horas. Sete horas mais 10 minutos, olha a hora, 7h10. Vamos seguindo aqui com o Jornal Interativo, trazendo aqui o caso dessa menina, né? E ontem eu até conversava com a dona Penha, ela falava de uma situação e eu coloquei com a polícia, falando que o pessoal evangélico, né? A gente entrou num assunto, não vou trazer essa baila aqui, mas é difícil, viu, dona Penha? É difícil. Conhecida pela família como Marta Isabeles dos Santos, eu falei 17 anos, errei por porque na outra matéria estava 16 anos, gostava de cantar na igreja e sonhava em ter e terminar os seus estudos. Morava com o pai, a madrasta, aí em Rondônia, enquanto o restante da família vive lá na Paraíba. Isabelle foi encontrada morta dentro de casa na noite da última terça-feira, dia 24. O corpo apresentava sinais de tortura e maus tratos. O pai da jovem, Caleb José da Silva, confessou que Martinha mantinha ela amarrada todas as noites com fios elétricos. Em entrevista ao G1, a tia de Marta contou que a jovem nasceu na Paraíba, ainda criança,
e foi morar com o pai em Rondônia. Segundo ela, a última foto com a sobrinha é de agosto do ano de 2020, no aniversário do próprio filho. Desde então, o contato entre elas diminuiu. Em um vídeo divulgado nas redes sociais de uma igreja, mostra a adolescente cantando durante o culto, né? De acordo com a tia, esse foi o último registro em vida a qual a família teve acesso. E vai discorrendo a matéria, é só para a gente colocar essa questão, e eu não estou falando mal aqui nem de evangélico, nem de religião nenhuma, porque eu até usei um termo ontem aí, quando eu saí, encontrei um cidadão, eu falei, mas você colocar terrivelmente evangélico, você... Falei, meu amigo, se a carapuça civil, você fica à vontade. Eu falei ontem no programa, tá na hora da gente parar com mimimi, é muita explicação sem necessidade. Os fatos aí estão. É você olhar com atenção o que está acontecendo e começar a entender essa inversão de valores, que tem alguma coisa errada. Eu atentamente acompanhava aqui a liturgia do dia, a Silvia falando, olha, estamos no período de quaresma, e é bacana quando a gente aponta para a gente mesmo, falando, olha, eu tenho dificuldades, ela falando. Você não é santo. É santo porque é separado, porque a palavra do grego diz isso. Santo não é porque você tem uma auréola de luz azul na cabeça, ou seja, o que for, para dizer. Ela falou das leis. Eram quase 1000 aqui. Eu vou exagerar um pouco mais, que eram menos. Para tornar o cara impossível de cumprir. E o Deus que eu sirvo não é esse Deus tirano, não. Amor é aceitação, jamais imposição. Tudo que você impõe na vida do outro, isso não é amor, isso não é religião. Isso é tirania, disfarçada de alguma coisa, entre aspas, chamada amor. Que país é esse que nós estamos vivendo? Ontem teve porrada na CPMI lá do INSS, porque convocou o filho do Lula, o Lulinha. Meu amigo, se o cara não deve, eu até coloquei um post hoje, e o primeiro que curtiu foi o Cirilo, que ali está aguardando para falar com a gente. A diferença de um presidente para o outro, o primeiro fala, pô, eu tiro até o maior se for para defender a minha família. Ninguém vai, né, fala um palavrão lá, eu tiro. Aí você vê o Lula falando, não, se o meu filho estiver envolvido, ele vai pagar. E tem que ser assim mesmo. Não importa se é PT, se é PDT, se é PL. Meu amigo, fez falcatrua, cana, cadeia. Ontem caiu mais um, lá no Rio Grande do Sul. Um estado terrivelmente patriota, separatista. Os caras têm o nariz em pé para dizer que é melhor do que o resto desse país. Desce a lenha no norte e no nordeste. E eu sou do norte com muito orgulho. E aí os caras lá, a maioria, já é mais um. A lista vai só aumentando. E quando você puxa o currículo, você puxa o partido dele, você vê lá qual que é. A maioria. Pega todos e dá uma olhada para você ver. É hipocrisia demais. Nicolas Ferreira estava lá em Minas Gerais, foi vaiado, tanto ele como o Zema, está uma catástrofe lá em Minas, e ele vai e coloca o problema no governo federal. Isso é problema do seu governo aí, de você, que é deputado, que não fez nada. Isso é culpa do Zema, que tirou dos 135 milhões que tinha para fazer a contenção da chuva, voltou para 6 milhões. E o resto enfiou aonde? Então os caras, bicho, tem que começar a acordar. E aí, voltando à situação, o pai dessa menina foi surrado na cadeia. Caleb José, 41 anos, foi espancado por outros apenados em unidade prisional na capital de Rondônia, lá em Porto Velho. Foi ontem, mais conhecido como quinta-feira, viu, Tornado? Sei que você está ouvindo aí. E boa lembrança essa foto nossa de 2017. Eu tô mais bonito hoje, em 2026, cara. Você tá doido? E aí ele levou uma pancada. O homem e a esposa, Ivanice FS, 44 anos, e a mãe dele, Benedita Maria S., 60 anos, tiveram a prisão em flagrante convertida para a preventiva. Durante a audiência de custódia, Caleb apresentava várias lesões no rosto e afirmou ter sido agredido por outros apenados. E também vai falando a história, está aqui no Rondônia ao vivo essa matéria, mas nos principais sites desse estado de Rondônia. Essa menina foi encontrada amarrada na cama com larvas no corpo, fratura exposta, com fome, com sede. Ela deve ter morrido assim. Você já imaginou? E aí porque ela saía demais, que estava... Gente, não é assim, é amor. Se você não consegue resolver na conversa, na pancada é pior. Se cadeia endireitasse, os presídios desse país não estariam tão cheios. E eu falo isso. Eu sempre tive um embate com o Cirilo de ressocializar. A maneira está errada. O projeto, ele é bonito. A execução dele, com desculpa da palavra, é que é uma merda. Está errada a maneira como se faz.
É igual o processo da EPA. Eu sempre falava, gente, o projeto ele tá bonito, mas a execução nossa ela tá errada. Não adianta a gente sair fazendo e o pessoal atrás sujando. Eu lembro que eu estava na Record, a gente vindo no barco, o Clayton filmando, eu preparando ali já para fazer a cabeça de matéria e tal. Quando olha, a mulher jogou. Falei, daqui a pouco os bobos faltam limpando. Nós fizemos uma limpada aqui no Rio Mororó, de galhos, de ave, tudo. Aí, insistentemente, todo dia eu passava por ali, até parei de passar ali. Ei, vocês não vão voltar para limpar o rio, não? Falei, toma vergonha na tua cara, rapaz, você mora aqui, por que você não pode limpar? Tem que ser a EPA. Tudo é a EPA. As pessoas têm que tomar consciência que elas são importantes no sistema. Eu estava conversando com o companheiro Luciano hoje, falando, olha, encontrei com o Cirino, vamos arrumar, a gente vai ajeitando. Eu até brinquei com ele, a rádio interativa é um problema de todos nós. E é isso, o Brasil, o Jaru, a natureza, a política é um problema de todos nós. Não adianta eu jogar só pro Cirilo e toda hora tá ligando para ele. Eu tenho que aprender a resolver também o problema. Porque vai que uma hora que ele falta aqui. É o que eu falei ontem com o pessoal do sindicato, do Sindicef que estava aqui, quando eu conversava com a Alessandra, que vai voltar semana que vem, eu falava, não é problema o cabeça do sindicato sair candidato, ganhar, ou representar ou não. O problema é não discipular outro para colocar no seu lugar, para dar continuidade àquele trabalho que estava sendo feito. O sindicato se acomodou. É gostoso ficar aqui entre essas quatro paredes. Ar-condicionado, água gelada, rapaz, uma hora ou outra cafezinho quente, até café eu parei de tomar, mas não é bom? É ótimo. O sindicato, ele estava à frente, ele estava na luta do dia a dia, tete a tete, face to face, face a face. Aí agora os caras ficam aí, pá, e depois falam, o sindicato não está funcionando. Como que não está? Não está tendo representatividade. Eu disse dos meus sindicatos, que eu sou filiado em todos, que é da área de comunicação, FENAD, Sinjó, radialista e qualquer ista que você quiser. Mas na hora que eu precisar, nenhum deles vai me servir. No máximo uma nota, chamada nota de repúdio. Olha, o FENAD repudia a ação contra o jornalista Antônio Carlos, lá em Jaru, que foi cerceado. Só isso, não basta. Tem que ser ação efetiva. Eu falava de um tempo aqui, que quando a categoria se reuniu, e não preciso aqui qual era o presidente da época, queria fazer um Conselho Federal de Jornalista para evitar o que está acontecendo agora com essa situação da Malu Gaspar, entre outros, comprando situações como esse auditor fiscal da Receita, que já está quase que provado realmente que ele estava vendendo esses dados, para evitar isso. Porque tem muita gente que senta à frente do microfone e acha que é Deus, ele pode falar tudo, mas tem ética. Você tem que trabalhar com imparcialidade. E aí ninguém sofre sanção, não tem fiscalização. Aí vai falar, mas é censura. Que censura? Aí você fala o que quiser, depois não, estava doido, eu não tomei meu Rivotril cedo. Eu não tomei o meu remédio aqui. Então, tem alguma coisa errada. E a gente precisa começar a entender o que realmente está acontecendo. E lá voltando para desvio de São Francisco, agora 7 horas mais 20 minutos, o município de São Francisco do Guaporé pediu ao Poder Judiciário várias medidas contra servidor público Adriano F. Dió. Quase que eu falo uma besteira aqui. Que confessou ter desviado milhões em verbas públicas e utilizado em jogos online. O montante desviado da Secretaria Municipal de Saúde é da monta ou da ordem de R$12.798.270, como a gente já falou no programa. 12 milhões, quase 13 milhões. E você acha que verdadeiramente isso só foi em jogo online? Porque se verdadeiramente for só em jogo online, esse cidadão ele precisa de um tratamento rápido, urgente, para que isso aconteça. É inadmissível o que está acontecendo nesse país chamado Brasil. Inadmissível. Aí nós temos aqui uma outra matéria que saiu, e até um cidadão me questionou, e eu vou trazer agora, sobre umas anotações do Flávio Bolsonaro no Mato Grosso. O Polon, ele, aí estava escrito lá, tem até uma mulher do repolho, ou não sei o que é, que o pessoal quer saber que essa mulher do repolho, 15 milhões que ele pediu. E aí, buscando aplacar brigas internas, inclusive com a própria madrasta Michele Bolsonaro, em torno de sua pré-candidatura, Flávio Bolsonaro reafirmou que é autor das anotações flagradas pela Folha de São Paulo e disse que 15 milhões, junto ao nome Marcos Polon, PL do Mato Grosso do Sul, seria um boato. Mas estava escrito no papel com a letra dele.
Inclusive eu coloquei um vídeo desse nas minhas redes sociais. A anotação escrita à mão. Flávio disse que Polon pediu 15 milhões para não ser candidato. A observação aparece no trecho dedicado ao Mato Grosso do Sul, onde o deputado se movimenta com possível candidato ao governo ou ao Senado. E aí a gente começa a entender, como eu sempre falei aqui no programa, que a política é um jogo de interesse, o interesse está nesse jogo, é numa situação dessa. 15 milhões. E os outros, o que estão pedindo? O que estão pedindo? O próprio Flávio, quando ele saiu, ele disse, a minha candidatura tem um preço. Será que é só esse negócio de anistia ampla e restrita, o pai, aquela coisa toda? Porque se a gente vê um cara no Mato Grosso do Sul pedindo 15 milhões para não ser candidato, você imagina o resto. A própria Santa Catarina, que está um duelo danado, que estão rejeitando o Carlos Bolsonaro, que está uma situação nojenta, politicamente falando, lá em Santa Catarina. Você imagina o resto. 15 milhões. Hã? E aí a gente fica aqui embaixo, igual eu estava conversando com os meus ouvintes, falando, a gente fica brigando por causa de político de A até o Z. E esses políticos estão nem aí para o que está acontecendo. Nem aí. E aí eu vou trazer aqui que o Supremo mantém penduricalhos, e quero trazer aqui esses vídeos aqui para você. O Supremo Tribunal Federal manteve, quinta-feira, ontem, a suspensão do pagamento dos valores que exerce o teto constitucional dos 3 poderes pelo prazo de 45 dias. O presidente da Corte, Edson Fachin, afirmou que o mérito sobre o pagamento de gratificação e benefícios que inflamam o recebimento, chamado penduricalhos, será julgado em um processo de reclusão em 25 de março. Foi adiado. Então a gente vai entender o que vai acontecer. E aí a gente tem os nomes genéricos aqui para o penduricalho, porque eles sempre usam senha, né? Juros de mora, adicionais temporais e outros termos genéricos camuflam aí os penduricalhos em salários de magistrados. Juros de mora, como eu já falei, esses são alguns nomes usados para descrever penduricalhos que aparecem em contra-cheques com valores acima do teto constitucional pago a magistrados punidos pelo Conselho Nacional de Justiça por acusação de corrupção, venda de sentença, assédio sexual e por aí vai. Eu vou transferir agora aqui enquanto eu estou conversando com vocês, porque a gente vai colocar aqui esses áudios. Eu vou pegar primeiro da juíza, a gente vai achar ela aqui quando ela fala, e depois do juiz, ele colocando aqui a situação. Nós vamos ouvir primeiro essa fala dessa juíza. E se não der tempo para hoje, porque já é 7h24, a gente deixa essa questão para a próxima segunda-feira. Mas essa juíza aqui, eu faço questão que você que está aí do outro lado do rádio ouça. É como eu brinco aqui, presta atenção porque tem gente que não presta. Vamos ouvir aqui a magistrada, com todo respeito ao judiciário desse país. Vamos ouvir o que ela diz aqui. Vamos prestar bem atenção. As condições remuneratórias indiretas da magistratura são diferentes entre si. Que pagamentos são esses? Juiz de primeiro grau não tem carro, paga do seu próprio bolso o combustível, o carro financiado, enfim, não tem apartamento funcional, não tem planos de saúde, não tem refeitório, não tem água e não tem café, ministro Dino. No primeiro grau não tem. Nós pagamos. Eu, pelo menos, quando estava na ativa, pagava o meu junto com a minha equipe, né? Isso faz, o que tem isso, Cláudio? Tem sim, porque isso é indireto. O subsídio que é 46, que cai para uns 24 líquido, né, porque a imprensa só coloca o bruto, não coloca ali o que fica para a Previdência Social e para o imposto de renda. Não coloca exatamente que, para o juiz de primeiro grau, esse valor nominal é completamente diferente para um ministro ou para um desembargador. O desembargador também não tem quase nada a não ser um carro. As condições remuneratórias indiretas da magistratura são diferentes entre si. Que pagamentos são esses? Juiz de primeiro grau não tem carro, paga do seu próprio bolso o combustível, o carro financiado, enfim, não tem apartamento funcional, não tem planos de saúde, não tem refeitório, não tem água e não tem café, ministro Dino. No primeiro grau não tem. Nós pagamos. Eu, pelo menos, quando estava na ativa, pagava o meu junto com a minha equipe. Aqui, porque eu estava dando uma atenção aqui para o Cirilo, mas é até bom repetir, nós temos que repetir mesmo. Eu gostaria que essa magistrada, que a senhora, pudesse tentar sobreviver com R$ 1.600.
A senhora está reclamando com esse salário e essa mesma magistrada tem alguns escândalos envolvendo essa cidadã, né? Tem alguns termos aqui, sentenças. A gente vai colocar tudo isso para você. Se não der tempo hoje, como eu falei, que eu estou procurando aqui, a gente separou aqui essas matérias, a gente vai trazer na segunda-feira para explicar. Porque ela defende, né, presidente da MB defende penduricados no STF, mal temos lanche. Está aqui a matéria aqui para a gente terminar aqui, ó. A Associação Brasileira de Magistrados do Trabalho, a juíza de trabalho, a aposentada Cláudia Márcia Carvalho, defendeu na última quarta-feira os penduricados do Supremo Tribunal Federal. Na declaração ela diz, que você ouviu aí, que desembargadores mal têm um lanche. Juiz de primeiro grau não tem carro, paga do seu próprio bolso, combustível, carro financiado, enfim, não tem apartamento funcional, não tem plano de saúde, não tem refeitório, não tem água, não tem café. Começou ela na primeira sessão do julgamento de liminares sobre a suspensão de pagamento dos penduricalhos. O Supremo, referente à decisão de Flávio Dino, utilizado para ultrapassar o teto constitucional que não pode, é R$ 46.366. Agora fale para o senhor que está ouvindo o rádio agora, você que vive de salário mínimo, R$ 1.600, R$ 46.366 não é suficiente? Não, parece que para essa turma não é. Parece que para essa turma não é. E essa cidadã aqui, eu vou procurar depois aqui, nem que a gente volta aqui, que eu separei essa matéria dela, envolvida em alguns esquemas. Nós vamos procurar para você aqui o que tem a ver aqui essa situação. É venda de sentença, é um monte de situação que a gente vem colocando aqui para os nossos melhores ouvintes, né? A gente traz para você aqui. E o que a gente coloca para a nossa população? É rapidinho, tem 2 minutos e a gente está de flash aqui para trazer aqui. Vamos ver se vai abrir aqui essa juíza aqui, né? Cláudia Soares, que defendeu os penduricalhos aqui. Ela tem aí, vamos trazer para cá, nem café, por não ter café, ganhou 296 mil em 3 meses. Abriu aqui a matéria do Metrópole. Ainda bem que dá certinho, né? Faltando 1 minuto para a gente ir para o intervalo. Então, a manutenção dos penduricalhos do Supremo Tribunal Federal, juiz de primeiro grau, não tem água nem café, recebeu 296 mil em 3 meses do ano passado. O contra-cheque da ex-magistrada no Tribunal Regional do Trabalho, da primeira região, mostra ainda que em todos os meses ela recebeu mais de 40 mil reais. Mais de 40 mil reais. Então, para essa turma, tirar os penduricalhos é como se estivesse tirando uma parte do corpo, uma parte de órgão vital, né? E tem outros aqui que não vai dar tempo a gente colocar. Tem um outro falando, nossa, ele entra com uma situação assim, chega a ofender. Aí o Alexandre de Moraes dá uma represália nele, porque vão tirar. E o pobre? E o senhor e a senhora que está aí ouvindo o rádio? Como é que fica? Aí a gente vê aqui no município de Jaru, no estado, no país, vereadores, vereadoras, deputados, com tanta regalia, e aí não vai sobrar dinheiro. Aí veio igual o Nicolas lá em Minas, falando, olha, o problema aqui é do governo federal, que não sei o quê. Olha, o que o governo federal tem a ver com Minas? O governo federal não é o governador de Minas. O governador de Minas é o Romeu Zema. E ele tirou o dinheiro da área da defesa civil. 135 milhões caiu para 6 milhões. Mas sempre tem que ter um bode expiatório. Eu vou fazer um intervalo e já volto. É rapidinho. É o tempo da gente já preparar aqui para voltar conversando aqui com o Cirilo, Odaí, Silvia, tá todo mundo por aqui. Só curtição e música boa. O que toca na sua playlist toca aqui. O sucesso que te faz feliz. Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo, basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Jornal Interativo. Jornal Interativo. Apoio Cultural. Você se preocupa com a segurança da sua família e patrimônio? Conheça a Aureb Segurança e Monitoramento.
Empresa com mais de 15 anos de experiência comprometida em oferecer tranquilidade e proteção com uma equipe pronta para agir em qualquer situação, 24 horas por dia. Viva tranquilo com a Aureb Segurança e Monitoramento. Entre em contato pelo WhatsApp 69992317861 e conheça os serviços oferecidos. O IPTU 2026 de Jaru já está disponível. Você pode pagar em cota única, com 10% de desconto até 10 de março. Ou, se preferir, parcelar em até 8 vezes, com a primeira parcela também até 10 de março. Emita sua guia no site jaru.ro.gov.br ou pelo autoatendimento no WhatsApp 69993193780. Prefeitura de Jaru. Você contribui, Jaru evolui. Sempre. Interativa. Sempre. Chegou o Fecha Mês de Fevereiro da Jaru Ar-Condicionado. Na compra do seu ar-condicionado Vertes, você ganha a primeira manutenção totalmente de graça. É economia de verdade para você climatizar sua casa ou empresa com qualidade. E tem mais. Parcelamos em até 12 vezes sem juros no cartão. WhatsApp 993001299. Avenida Marechal Rondon, em Jaru. Jaru Ar-Condicionado. Clima bom o ano inteiro. Atenção, moradores de Jaru. A Justiça Eleitoral estará na Escola Estadual Plácido de Castro para regularizar seu título, tirar a primeira via ou fazer sua biometria. Leve um documento oficial com foto e um comprovante de residência. Anote aí. Será no sábado, dia 28 e domingo, 1º de março, a partir das 8 da manhã na Escola Estadual Plácido de Castro. Não deixe para a última hora. Compareça e aproveite o atendimento perto de casa. Justiça Eleitoral. Voto na democracia. Interativa. Todo mundo Ouve. Interativa. Apoio Cultural. Procura uma gráfica completa, onde você encontra tudo com o menor preço e qualidade. Então vem pra Gráfica Opção. Trabalhamos com o melhor material e equipe qualificada. Confeccionamos cartão de visita, panfletos, folders, cartaz, chaveiros, carimbos, blocos, pulseiras personalizadas e muito mais. Tudo com credibilidade e pontualidade. Com o melhor atendimento. Nazinho da Gráfica e toda a equipe tá te esperando na Avenida Tiradentes, esquina com a João Batista. E para maiores informações, entre em contato pelo WhatsApp 993060872. Gráfica Opção, sua melhor opção em impressos. A número 1. Interativa. Muito bem, de volta, 7h mais 34. Jornal Interativo. Jornal Interativo. Apoio Cultural. Vamos agradecendo o apoio cultural e carinho dos nossos amigos do Taimax, o máximo da sua, da minha, da nossa economia, as melhores ofertas para esse final de semana. E você vai comprar com mais qualidade e economia. Não esqueça, tá? Solicite Maxcar, aprovado sendo 40 dias para você pagar suas compras. Marechal Rondon, ao lado do Mercado Municipal. Associação Comercial Industrial BCDL de Jaru, Festa das Mães, Bingão das Mães, edição 2026. Abraço ao Paraíba e toda a equipe. Depósito de Madeira GM, Tanguá com Cristóvão Colombo, Jardim dos Estados, 984-11-234 e 992-540973. Lá tá o Genesi e toda a equipe para atender você, tá? Madeira para construir, para reformar, caibros, igas, tábuas, gotas, balaústra, madeira para caixaria, tudo isso aliado à qualidade e muito mais economia. Muito bem, agora 7h mais 35, um bate-papo bacana agora. A gente vai conversar com a Silvia, com o Cirilo, com o Aldair. Primeiro, já pegando o bom dia daqui para lá da Silvia. Silvia, novamente, bom dia. Bom dia, Antônio Carlos, bom dia ao pessoal que está aqui no estúdio, bom dia a todos os ouvintes. Já dei meu bom dia antes, né, no Vivendo a Nossa Fé, e a gente continua por aqui, porque quando é notícia boa, a gente tem alegria de vir compartilhar. E quando é ruim, a gente tem que falar, né, Antônio? Tem que ser incisivo. A gente está ficando muito calado e começa a dar muitas explicações sem necessidade. A gente tem que colocar o fato, doa quem doer, quer goste não. Cirilo, bom dia. Bom dia, Antônio Carlos, bom dia, Aldair, Silvia, Sabrina e todos os melhores ouvintes do mundo da Rádio Interativa. Aldair, meu querido, tudo jóia? Bom dia. Bom dia, Antônio Carlos, bom dia a todos os ouvintes da rádio e bom dia aos companheiros de bancada aqui, companheiras.
Vamos começar a falar um pouquinho o que é o MPA, para as pessoas que estão ouvindo, que a Silvia até citou um pouco desse trecho. O Movimento dos Pequenos Agricultores é isso, né? O MPA? MPA. É MPA. Então vamos falar um pouquinho o que é o MPA, como surgiu, por que surgiu, qual a finalidade e o que está fazendo no Brasil esse movimento chamado MPA. Então, Antônio Carlos, ouvinte, o MPA é Movimento dos Pequenos Agricultores, como você falou. É um movimento que foi originado esse ano, agora nós vamos fazer 30 anos, inclusive, no Encontro Nacional em Brasília, no mês de maio. E é um movimento que surgiu da necessidade de organizar os pequenos agricultores para pensar um campo diferente daquilo que vinha se pensando, né? Quando você fala em campo hoje ou na terra, a gente vê que o agro é pop, o agro é isso, o agro é aquilo, né? E nós viemos para contrapor esse processo de agronegócio. Porque o agronegócio hoje, ele é um modo de produção no campo que desmata, que envenena o campo e que tira muita produção para salvar os interesses da China, da Europa, dos Estados Unidos, e não fica nada para o Brasil. E nós estamos na pegada de produzir no campo, na linha da agroecologia, produtos sem veneno para alimentar o povo brasileiro e matar a fome do povo brasileiro em harmonia com a natureza e preservando a natureza. Em grosso modo, seria isso, com organização no campo dos pequenos agricultores. Mas vem cá, Daí, me conta um negócio. Esse produzir ecologicamente correto, isso funciona porque eu vejo um apelo, uma necessidade tão grande de utilizar aí o defensivo agrícola, né? Que a gente não pode falar agrotóxico mais, pesticida, né? Tem que falar assim, defensivo agrícola, que é para poder jogar ali, para conter alguma situação. Não funciona mesmo isso, não é historinha, não? O Antônio Carlos, é o seguinte, funciona, né? Que nós temos países, por exemplo, no mundo afora, que é 100% orgânico. Nós temos boa parte de países aí, que boa parte está na transição agroecológica. Sim. Agora, o que não funciona é a escolha do Estado para patrocinar ou fortalecer economicamente só um modelo, né? Enquanto nós, da agricultura familiar, recebemos 80 bilhões por ano no Plano Safra, o agronegócio recebe 550 bilhões e tem uma dívida com o Estado brasileiro de mais de 180 bilhões, correto? Então, assim, para você ter uma ideia, o próprio agronegócio hoje, ele está mudando para produção com bioinsumo. O que é bioinsumo? É produzir sem o uso de agrotóxico, né? Hoje 29% do agronegócio produz com bioinsumo. Mas não é porque está preocupado com o alimento ou com a natureza, é porque rende mais, porque esse modelo com veneno já chegou no teto. Eles produzem e não ganha, não tem lucro. E com o bioinsumo, eles produzem bastante gastando muito pouco, né? Por exemplo, 1 litro de bioinsumo custa hoje R$1,40 para você fazer. E do agrotóxico por hectare é R$140, ô Cirilo. Então, o MAGE, por você ver, já está construindo uma usina de bioinsumo ali no Mato Grosso, em Cuiabá. Então, eles já pegaram essa pegada do bioinsumo, que é uma produção na lógica de sem veneno. Então, assim, resumindo, agroecologia não vai ser no osso do peito feito pelos camponeses. Então tem 80 bilhões que vem para a agricultura camponesa, e mesmo esse 80 bilhões, quem pega no mínimo é 20%, porque os outros ficam parados em burocracia. Então, e todas as estruturas de universidade no Brasil, estrutura de quem presta assistência técnica no país, ele está voltado para o agronegócio, porque tem que vender o veneno, o fertilizante, tem que acudir os interesses econômicos das grandes corporações, inclusive estrangeiras, né? Então essa é a pegada. E a agroecologia, para quem está ouvindo, tem um ponto principal, fora tudo isso que o Odair colocou, um ponto principal que eu vou colocar aqui, porque dá trabalho. Não é fácil você fazer. A agroecologia, ela dá um certo trabalho.
no começo. Depois que você acertou, que você aparou as arestas, aí é só dar continuidade, né? Mas no princípio ela dá um certo trabalho para você ter esse sistema. E por que esses países, Cirilo, lá para fora, eles estão aderindo a esse sistema? A gente ainda tem essa resistência. Eles vão cada ano eliminando 2, 3 tipos de marca de defensivo agrícola e a gente vai trazendo para cá também. Por que você acha que é isso? Não, é isso, Antônio, é pensando em lucro, né? Hoje, o sistema que nós vivemos, que é o capitalismo, e é uma coisa que o movimento dos pequenos agricultores, ele está muito ligado a isso, que é esse sistema covarde, que é o capitalismo, que o que vale é o lucro. Então, a pessoa, principalmente aqui no Brasil, que está escancarado isso, né? Para ter o lucro não interessa. Um exemplo disso é as campanhas do Hospital do Câncer. A gente sempre está fazendo leilões, sempre está juntando essa dobra e constrói hospitais, mas não querem acabar justamente ali na fonte, na raiz do problema, que é o agrotóxico. Né? Parte disso é uma parte muito grande que traz essa doença que é o câncer. Então por que não para por aí? Peraí, opa, está tendo câncer, mas tem alguém que está tendo lucro com isso. Muito lucro. Então não é vantagem que acaba, tem que continuar. E tem aumentado demais da conta, né? E sem dizer, porque o nosso tempo é um pouco curto para dizer tanta coisa boa também e coisa ruim, que a gente teve esse encontro agora e eu e a Silvia agora estamos fazendo parte dessa família do MPA e foi uma das coisas melhores que aconteceu ultimamente com a gente. E aí a gente foi para um curso de formação esse final de semana. Então você vê que são pessoas que estão realmente ligadas para o ser humano, que é o principal, né? E para cuidar do ser humano, é natural que se cuida da natureza, que se cuida da alimentação e que se cuida dessa política verdadeira que cuida do ser humano. Né? A gente tem tantos problemas, privatização da BR-364. Agora não é privatização, mas é alguma coisa dos rios aí, é concessão. Concessão dos rios. Dos rios. Das hidrovias. Das hidrovias. Então, o Rio Madeira está colocado nessa discussão. Eu te mostrei a matéria e até agora não definindo nada, mas a gente está de olho acompanhando isso, né? Como é que vai ficar essa questão da hidrovia? Melhora, piora? Eu consegui, Cirilo, e quem tem interesse nisso? Exatamente, do pessoal da Nova 364 até agora. Falei para mim de novo, querida, eu preciso dessas informações. Se não tiver uma pessoa que venha aqui na rádio, mande um áudio para mim, pelo amor de Deus, ou escreva, que eu vou trazer para a população. Esse dia o menino me fez uns questionamentos, eu estou até agora, não é porque a gente não corre atrás. Eles não respondem. Esse é que é o problema. E é desse jeito que funciona isso. E nesse encontro a gente viu os sistemas que veio desde a criação do mundo, né? Desses processos que nós passamos, e hoje nós encontramos em qual? No capitalismo. É esse que nós vivemos hoje. Agora a pergunta é, nós queremos ele? Ele é o melhor? Né? Então, o entendimento do pessoal da Via, não. Há outro sistema que seja muito melhor, sim, que não é esse sistema de pirâmide, que fica um pouquinho de gente lá, com quase toda a riqueza do mundo, e esse monte de gente sustentando eles, passando necessidade. Quer um exemplo disso? Chegou uma informação aqui para mim hoje, que vai aumentar... Presta bem, atenção aí, senhores ouvintes. Presta atenção, porque tem gente que não presta. Vamos lá. E eu acho que essa votação vai ser daqui a pouquinho na Câmara Municipal. A diária para Brasília vai dobrar o valor dos nossos vereadores. Então, tá lá no diário, a gente estava dando uma olhada. O que era R$800 para ir para Brasília, que consta lá que eles só iam até Porto Velho, agora vai constar que até Brasília vai dobrar. Vai custar R$1.600 a diária de um vereador para ir para Brasília. Um salário mínimo. É um salário mínimo que você passa igual magistrada, ganha quase 50 mil, mas nós não temos café, não temos água. Vai viver com um salário mínimo. Agora, aí fica a pergunta, mas o que é que eles vão fazer tanto lá em Brasília? Né? Por exemplo, vamos lá visitar Lúcio Moschini porque tá com... Cara, o Lúcio Moschini tem um escritório aqui em Jaru, tem o Dr. Luiz do hospital, vamos para Porto Velho. Mas ele também tem um escritório aqui. Há necessidade de pegar uma diária aqui para você ir para Porto Velho para falar com o Dr. Luiz do hospital ou com o Lúcio Moschini lá em Brasília, sendo que está aqui.
E outra coisa, meu amigo, hoje nós temos um celular aqui, você conversa, você coloca uma reunião aqui ao vivo, fazendo videoconferência, você pode resolver muita coisa daqui. Ontem, para resolver um problema na mesa, nós fizemos uma videoconferência. E o problema foi resolvido. Pronto. Né? Então, assim, e o que é legal do MPA, que a gente está vivendo isso, é vários assuntos. Pessoal, além da agricultura, que é, né, o porquê do MPA, essa alimentação limpa, esse cultivo, esse amor pela terra, pelos rios, de cuidar. Além disso tudo, está envolvido outros problemas que atingem o ser humano. Né? Então, é fantástico participar disso. E aí, às vezes, a gente vê as fake news ou pessoas sem conhecimento, eu digo sem conhecimento, porque quem fala mal de uma instituição como essa, ele nunca entendeu, não sabe o que é, não faz ideia o que é isso. Né? Porque a gente está lá agora. Ah, não tem problema. Tem problemas, vai ter problemas. Onde tem o ser humano, existem problemas. Porém, meu amigo, é uma turma de gente muito simples que faz algo muito grande para cuidar da gente que está aqui na cidade, numa boa, às vezes falando mal deles, mas cuidando desse nosso planeta. Né? Então, quem tiver a oportunidade, quem quiser conhecer isso, pode procurar a gente. Vai, Silvia, fala. Muito bem. Antes da Silvia falar, eu passar a palavra para a Silvia, eu tenho aqui uma matéria. O governo anuncia auxílio de 73,6 milhões a produtores de arroz para sustentar a renda diante da queda no preço. Tem um problema nesse país que ele é decorrente, ou recorrente, ou ele é sempre. Todo ano de política, nós vemos o pessoal falar que o preço do leite não está legal. Por que não falou isso ano passado, ano retrasado, ou no outro ano? Aí esse ano agora todo mundo fala que o leite não está com preço bom. Aí você vê o governo colocando auxílio para o produtor de arroz porque o preço caiu. Você está comprando pacote de arroz a R$14, a R$12. E por que o governo tem que socorrer? Por que a gente não pode comprar comida barata? Por que eles exprimem dessa maneira? E aí a gente vê, tem que mandar dinheiro lá para sustentar porque teve queda no preço do arroz, né? A gente tem que comprar arroz como era na época do outro governo, quando estou falando mal, R$50 chegou um pacote de arroz, aí tá bom. 1 quilo de carne de segunda, R$50. Aí tá bom. Não, eu quero que fique como está. Eu até assustei quando eu fui agora, eu tava vendo lá miolo da paleta, que é uma carne que eu gosto, R$52. Mais caro do que alcatra, ou a maminha da alcatra. Então, Cirilo, fica difícil. E aí, Silvia, eu quero trazer para você essa realidade, como você estava colocando hoje, essa parte gostosa do MPA, que é de ajudar, que é de se unir. Porque quando a gente se une no objetivo comum, Silvia, Cirilo, Odair e ouvintes, a gente consegue fazer diferença. Só que hoje a gente está vendo o sistema colocando um contra o outro. A igreja não é mais lugar da família. A família já não pertence mais à igreja. A politicagem se instalou e ramificou em todos os lugares. A incoerência, e quando a gente fala da intolerância, principalmente política, ela está tão grande que se você se expressar da certa maneira, o cara fala, vamos cortar ele porque ele não pensa igual a gente. Silvia. E depois o Odair. Eu acho que eu passo a palavra para o Odair, só para não sair do assunto, sobre essa questão que você comentou. Correto. Do arroz. Sim. É isso, porque se nós formos falar um pouco o que o MPA e que a gente propõe para esse país, é umas 3 ou 4 horas de rádio, né? Como é pouco. Então o Cirilo traz um pouco o que o movimento pensa, vamos fazer 30 anos, o Antônio Carlos, e tipo assim, aqui em Rondônia nós já produzimos, nós já construímos mais de 5 mil casas. E nós chamamos habitação rural. E essa casa é um lugar bom para viver, onde a gente tem que viver com dignidade. Entendeu? Hoje nós estamos... porque isso um tempo ficou parado, né? Porque tinha o programa, mas não tinha orçamento. Agora, com a volta do governo Lula e que faça juízo a isso, nós estamos operacionando aqui em Rondônia mais de 160 casas, no valor de 75 mil, Silva, a casa a fundo perdido. Entendeu? E estamos pegando as propostas para mais de 300 casas, né, Cirilo? Sim. E tudo recurso do governo federal que aumentou para 110 mil o valor da casa, né? Então, assim, nós estamos trabalhando com o governo federal, programas, né, através do MDA, a implantação de SAFs, né, a implantação de estruturação. Nós estamos que é a Terra à Mesa, que é o nome de produzir comida. Foi bom você falar nesse negócio da semente, Antônio Carlos. Nós também vamos operacionar um programa aí com o governo federal,
de produção de sementes crioula aqui no estado de Rondônia. Nós vamos selecionar 50 famílias para reproduzir arroz, feijão, milho, legumes. Então isso é no campo, Silvia, da semente, para nós ter mais sementes aqui em Rondônia. Por quê? Porque a produção de alimento não pode ser concentrada, por exemplo, só no Rio Grande do Sul, que produz arroz 70%. Que dá um problema de catástrofe do país, dá um outro problema, todo o nosso, a nossa região tem que estar com as suas sementes para estar produzindo. Então, quando nós pensamos um campo diferente do agronegócio, em comum com a natureza, e o Cirilo falou uma coisa muito certa, a gente é natureza. A gente, então, para sobreviver nesse planeta, a gente também tem que cuidar das águas, cuidar dos rios. E uma coisa, né, é que a gente não tem tema, Antônio Carlos. Essa questão das crises climáticas, crise ambiental, esse negócio está pegando muito. E o negacionismo dessas coisas está levando esse país e esse mundo à barbárie, né? E carro-chefe disso aí é os Estados Unidos, com o Trump, que não respeita nenhuma lei internacional. Então nós teríamos um monte de coisa para fazer. Mas, estamos fazendo conforme as pernas aguentam. Sim, Silvia. Isso, para esclarecer assim, eu sou professora, né? Era, né? Agora sou aposentada. Não, você sempre vai ser professora. Diz que polícia sempre é polícia, e professora sempre é professora, e padre agora, sempre é padre. Eu e o Cirilo, pequenos agricultores. Temos nossa pequena chacrinha ali. Por enquanto estamos produzindo frutas, o básico, né? Mas a gente sempre teve essa preocupação com a agroecologia. Inclusive fomos membros fundadores da EPA, né? E com o MPA, a gente aprofundou mais a reflexão, porque a EPA a gente tinha preocupação de cuidar dos rios, né? Cuidar da natureza aqui. Infelizmente deu uma esfriada, porque meio que a gente estava malhando de ferro frio, né? A gente plantava árvores, vinha o próprio poder público e tirava. Então, a gente ficou meio frustrado nisso, mas também não justifica a gente ter parado. A gente precisa repensar a EPA aí, né? Mas isso é outra conversa. Mas aí a gente encontrou no MPA essa consistência do que a gente quer como sociedade, como formação, porque um dos carros-chefes é a educação, a formação, a educação verdadeira, né? Não a educação para formar mão de obra barata, mas uma educação para formar consciência, para pessoas terem consciência crítica e poderem lutar por aquilo que desejam. E uma coisa que a gente relembrou lá, que isso todo mundo aprende na escola, mas a gente esquece, que a sociedade é baseada na luta de classes. A gente não pode esquecer isso. Embora a gente não queira viver nessa luta, mas ela é quase que inerente à existência humana, né? Então, se você é trabalhador, se você é trabalhadora, e eu falo aqui com carinho para todos, tem gente que às vezes tem um MEI, tem um funcionário e já acha que é um grande empresário. Mas não, nós somos trabalhadores, todos os profissionais liberais. Então, a gente tem que lutar por condições dignas para essa classe, né? Sem desfavorecer as outras, mas que haja justiça, que haja equidade, né? E isso a gente encontrou ali também, né? Uma oportunidade de juntar forças para lutar por esse mundo que acreditamos, que seja mais justo, que seja mais ambientalmente sustentável, né? E que as pessoas possam ser humanos em toda a sua plenitude, sujeitos pensantes, né? E que vivam em comum. E como eu e o Cirilo, a nossa pegada é sempre a igreja, as pequenas comunidades, não temos vergonha de dizer que temos fé em Jesus Cristo, para nós construir o reino de Deus não é só ficar dentro da igreja, é sair para o mundo, né? Como o Papa Francisco dizia, sem medo de lamear os pés. O que ele quis dizer? Sem medo de se envolver. A gente tem que se envolver na luta do povo, nas lutas, né? Isso é construir o reino de Deus para nós, e a gente encontrou no MPA esse espaço para viver tudo isso. E só pegando esse gancho, tudo está interligado. O que o MPA, que é Movimento de Pequenos Agricultores, tem a ver com o Dia Internacional da Mulher? Tem mulher no campo. Sim. E vai ter um encontro que era para ser dia 8, agora vai ser dia 13, em Porto Velho. E até o que chamou atenção nesse momento é aquela professora que foi assassinada dentro de sala de aula. Quer dizer, quem é que deveria estar
além de tudo, quem é mais que era para puxar? Era para puxar o povo da cidade. É o povo que vai na faculdade, né? Mas olha quem está puxando isso e que está junto e que está... É o MPA, né? Pode ficar à vontade. Sobre essa questão da mulher, Antônio, nós guardamos aqui no nosso estado uma triste estatística. Nós somos o segundo, eu acho, ou o maior. O primeiro lugar em feminicídio. E Ariquemes, sabe? E Ariquemes da cidade é a primeira. Olha só. Então, que realidade vergonhosa para nós, né? E eu acho bonito que isso não está sendo só uma luta das mulheres. Simplesmente dizer, queremos viver, parem de nos matar. Sim. Mas agora os homens estão encampando essa luta conosco, né? Assim, quem é que está matando as mulheres? São os homens, né? Então vamos juntos. Então lá em Porto Velho vai ter essa mobilização dia 13. Até faço convite, nós estamos organizando um grupo para ir. Se você tem interesse, procura a mim, ao Cirilo no privado aí para se inscrever, porque as vagas são limitadas. E além da gente lá fazer essa manifestação pela vida das mulheres, não sei se o Odair lembra o lema, acho que é nenhuma mulher sem vida, né? Nenhum prato sem comida. E nenhum prato sem comida, mais ou menos isso. Né? É bem isso. E além dessa manifestação em defesa da vida das mulheres, também em defesa do Rio Madeira contra a privatização, não, qual é o nome lá? A concessão, né? Concessão. Vai liberar a concessão das hidrovias. É como se fosse privatizar as hidrovias, né? É uma situação que a gente está enfrentando. Para você ter uma ideia, eu abri aqui o mpabrasil.org.br, tem uma lista que você vai entrar, você pode baixar, fazer o download de várias cartilhas, e uma delas me chamou a atenção. Você vai baixar aí para você ler. A questão agrária e a luta das mulheres, para você começar a entender. Tem um monte de cartilha legal aqui, ó, saúde camponesa popular, território, corpo e violência. Você pode baixar esse material gratuitamente. Antônio, você sabe como é que começou a agricultura, na verdade? Foi através das mulheres. E aprendemos, né? Tivemos esse Não, mas até hoje tem muita tribo indígena nesse Brasil que o homem caça, pesca e a mulher que vai plantar, que vai colher. Tem tribo que o homem não pode retirar a mandioca do solo, tem que ser a mulher, porque tem uma história sagrada envolvendo isso. É a mulher que tem que retirar. Você entende? Então, e eles eram nós éramos, né? Os nossos antepassados, e a mulher, como tinha um filho e tinha que ficar ali e tal, ela pegava o fruto que era recolhido, né? Sim. O pessoal saía procurar os alimentos, percebeu que jogando a semente ela nascia. Falou, opa, então já está mais perto de onde eu estou. Aí vamos plantar aqui. Não precisa estar correndo. E aí nasce. A mulher, ela tem uma função nesse mundo gigante, cara. E olha, é interessante, um outro detalhe aqui que eu só gostaria de chamar a atenção, de pessoas que ficam replicando algo que não conhece, e eu vejo que o MPA, esse pessoal, tem, quando você fala de Cuba, Venezuela, é como se fossem comunistas, como se fosse um país. E eu gostaria que um dia, Antônio, você tem uma carta de uma cubana aqui que ela é emocionante. E até foi lida lá, o pessoal vira chorar porque é uma cubana falando que o país dela, quando foi na pandemia, eles conseguiram fazer uma vacina. Eles colocaram médico, inclusive no nosso país, à disposição aqui no Mais Médico, num preço muito baixo, salvando vida. É a maior fábrica de médico que existiu no mundo. Vem de Cuba. Né? E são solidários com outras nações. Eles são fantásticos, bicho. E o pessoal vê como o inferno, sabe? Um país que só quer viver sem o imperialismo tomando conta, mandando neles. É só isso, né? Então, o que está acontecendo com Cuba hoje, eles estão tendo, em média, 4 horas de energia por dia. Simplesmente porque os Estados Unidos falam, quem ajudar Cuba, nós não compramos, e eles têm esse poder. Eles têm esse poder. Então, Cuba está nessa situação, né? Agora parece que China ou outros países aí há uma possibilidade de já placas solares, eles já ia União Soviética, tem um movimento sim, eu estou acompanhando. E aí vê como eram os comunistas, mas é um povo que ajuda o próximo, cara. E as pessoas não sabem disso, fica replicando coisas que não conhecem, né? Então a gente presta atenção, gente, quando você ouvir falar alguma coisa sobre isso, procura informação no lugar correto. Muito bem. Odair, vamos caminhar para finalizar? O Agnaldo deu uns 2 minutos ali, mas para a gente concluir o assunto e finalizarmos. Então, eu acho que essa questão da Cuba aqui que o Cirilo falou é muito importante, porque Cuba é um farol e um foco para a sociedade socialista que nós estamos querer
construir no mundo afora, porque é um lugar que não vai ter explorado nem explorador, né? É a casa comum, que nem diz o Papa, é o reino de Deus, que nem diz a Bíblia. E aí é bom focar que os Estados Unidos, através do Trump, é que está fazendo esse massacre em Cuba, né? Porque lá em Cuba, o Antônio Carlos, ela produz 40% do seu petróleo. O restante vinha da Venezuela e do Irã. Venezuela sequestraram o Maduro e fizeram o que fizeram com ele. Então, os Estados Unidos cortou de mandar petróleo para Cuba, e o Irã está numa potencial guerra. Sim. Está cortado. E todos os outros países que mandar, né, tipo México, Brasil e outros, mandar petróleo para Venezuela, para Cuba, os Estados Unidos botam uma super taxa que fica inviável mandar. Vão ser sancionados. Vão ser sancionados. Então, assim, querem asfixiar Cuba. Por quê? Porque Cuba é exemplo contra o imperialismo de vida e de saída para a classe trabalhadora. Como nós não temos tempo, só reforçando então que esse mês, né, começo do mês aí é o mês de março, é o mês das mulheres, da luta domingo das já mulheres. é março, gente. 1º de março, domingo. Nós vamos estar então em Porto Velho dia 13, e nós temos uma comissão em Brasília das mulheres também que estão discutindo a nossa pauta, e a sociedade, de modo geral, essa questão do feminicídio, de matar a mulher só porque ela é mulher, isso é muito desumano, e que isso é valores capitalistas, isso é valor dessa extrema-direita, que nos últimos tempos essa coisa ficou pior. Liberaram arma, liberaram não sei o quê, o povo não está tendo consciência, então está tendo essa situação aí que aumenta tudo quanto é tipo de violência. E o nosso projeto é o da paz, então é a luta da paz da barbárie contra a civilização. Muito bem. Cirilo, obrigado pela participação. Eu que agradeço, Antônio, parabéns. Deixa eu mandar um abraço aqui para a Sandra, né, e pro Altair, falou, cara, tá gostoso demais ouvir o jornal, manda um abraço pro Antônio, todos os dias eles estão bom ouvindo. Dia, conversa tá ótima, eu tenho que trabalhar, gente, bom dia pra nós. Rosenildo, vai trabalhar, que nós estamos terminando aqui, já tá... Quem é que você mandou bom dia aí mesmo aí? Vamos lá. O Altair e a Sandra, né? Todo dia tava te ouvindo lá, falou, pô, tá bom, o jornal que o Antônio tá apresentando. Pão do Teobaldo, deixa eu mandar um abraço pra ele, dizer que teve que comprar um rádio pra esposa dele, eu encontrei com ele na feira, falei, compre 2. Né? Porque fica um num canto, não tem nem problema. Faça igual a mulher quando começou a agricultura, jogava semente para ficar mais perto. Para sempre ter um rádio mais perto, pô. Teobaldo, um abraço. Família Teobaldo, a gente tem um carinho. Silvia, obrigado. Eu fecho aqui, né? Lembrando, 8 de março é o mês das mulheres, e a gente vai ver muito assim: compre flores, compre perfumes, né? Mas, e se matam as mulheres, né? Essa incoerência. Que amor então, é esse? Não é um mês de consumismo, é um mês de luta, de direitos, né? Então, lembrar que, embora Rondônia seja o primeiro lugar em feminicídio, o nosso governador não assinou o pacto em defesa das mulheres. Eu não posso me estender porque eu não tenho muito conhecimento, mas vou me informar. Eu também vou me informar. E posso voltar a falar aqui uma outra hora. Mas, assim, você, mulher que está me ouvindo, vamos para Porto Velho? Vamos lutar pelos nossos direitos? Entra em contato aí, a gente vai dia 13 de março, tá? Vamos juntos, né? Vamos nos unir, certo, porque é uma luta de todos. Amém. Gente, só para finalizar aqui, agradecer mais uma vez aqui, vamos ter um talk show aí, Mulher Empreendedora, no seu dia a dia, 4 de março, na Associação Comercial e Industrial. Depois eu vou trazer aqui mais informação. A última matéria que eu atualizei aqui, CPMI do INSS mostra que acordo para blindar governo Lula e família Bolsonaro ruiu e as eleições já começou. Claramente começou. Até porque a grande maioria que está envolvido nesse contexto, eles não querem o Flávio como candidato. E aí essa situação que está exposta aqui é o que eu venho colocando aqui no jornal. Aguinaldo, obrigado pelos minutos. A gente termina aqui o programa. Mais uma vez mandar um abraço ao meu sobrinho Tito lá em Vitória. Tito, que Deus te abençoe, um dia de paz, final de semana de alegria. Pro Clérito, pra Lília, minha irmã, que Deus abençoe vocês aí. Muita saúde, muita paz. E segunda-feira a gente volta, se Deus assim nos permitir. Você ouviu na Interativa FM, Jornal Interativo, a informação em tempo real.